Sim, tivemos dificuldade em poder passar da linha de 5 deles, não conseguia rodar a bola com velocidade. Naturalmente, quando você pega uma linha de 5, você tem a oportunidade de cruzar, você tem que fazer ela na área. E aí a gente pecava nisso, né? Travava o jogo e rodava, tinha uma posse, mas ela não era efetiva para poder criar oportunidades. Então a gente tentou melhorar isso no segundo tempo, criar mais volume, fazer mais bola na área e o gol saiu dessa maneira, né? Então acabou dando muito certo aí esse segundo tempo. Ô, professor, hoje tiveram alguns estreantes, né, na equipe, inclusive o gol foi de uma assistência de um estreante e outro estreante também marcando o gol, que foi o Gilvan, né? A chegada desses jogadores já começa a te dar um pouco mais de opções e uma tranquilidade maior também para fazer variações de equipe durante as partidas também? Sim, é opção para poder mudar o jogo, né? Naturalmente é importante, quando você constrói uma equipe, primeiro você encaixa muito do que eu gosto do jogo, né, das características, então isso facilita. Faz parte também você, principalmente no ataque, ter características diferentes para eu poder fazer isso, né, poder mudar da velocidade, enfim. Então todos os atletas que estão chegando são jogadores que encaixam muito no que eu acredito de jogo, também de comportamento, de profissionalismo e com toda certeza vai deixar o América mais forte. Thiago, 3 pontos na primeira vez na competição, 1-0 contra o Operário. Qual o peso que você tira das costas com esse placar hoje contra a equipe do Operário? Era uma necessidade muito grande, você jogar sob pressão é difícil, né? A gente não poderia empatar. Então, às vezes os jogadores sentem isso bastante, às vezes precipita numa decisão onde que você poderia ter mais calma. Então toda essa pressão, ela no futebol acaba atrapalhando. Então meu dever é passar confiança, independente do que acontece lá dentro. E quando você vence, isso é muito importante, porque era uma necessidade. E óbvio que dá confiança para que a gente continue e que consiga mais vitórias, né? Então esse é o objetivo. Professor, como é que você avaliou a entrada dos estreantes hoje, né? O Gilvan fez aí a estreia com um gol, como é que você avaliou? Eu queria que você explicasse também as escolhas iniciais, né? O Frank, que acabou saindo no intervalo, o torcedor esperava muito, por exemplo, o Léo Rafael de saída, né? Queria que você explicasse como é que você avaliou a estreia desses jogadores e também as escolhas no time inicial. Primeiro, o Frank, é óbvio que errou algumas coisas e teve a pressão, né? Eu não vou tirar ninguém antes do intervalo, porque eu não vou expor nenhum atleta. Eles fazem parte do meu trabalho. Se tiver que segurar tudo, eu vou segurar, porque eu jamais vou expor algum atleta, mesmo que ele estando mal em algum momento, eu vou esperar. Porque meu papel é poder tentar recuperar os atletas o tempo todo, né? Tentar fazer eles ir bem. Então, o Léo acabou de chegar, né? É um atleta que talvez na posição eu preciso dar mais informação, até ele entrou um pouco mais recuado. Renan se esforçou bastante ainda, né, junto com o Alisson ali, que o Alisson tem uma característica de conseguir criar bastante, então ele consegue ser um meia, já foi um meia de origem, então eu precisava de um cara de área mais, então o Renan ele consegue fazer isso. Gilvan, muito bem, né, conseguiu talvez dos atletas aí se encaixar melhor, né, a todo jogo. E as entradas, né, o próprio Gustavinho, né, deu a velocidade que a gente acredita que ele pode dar. Então estou muito feliz com o esforço de cada. Às vezes as coisas não são tão bonitas do jeito que a gente quer e deseja, mas o importante é a vitória. Como lidar com a pressão, o Thiago Carvalho? A gente viu que no segundo tempo, após o América empatar por 0-0, algumas vezes foi chamado de burro pela torcida. Como lidar com essa pressão do torcedor que tem muita impaciência em querer os 3 pontos, em querer o resultado, de querer o América, não na Série C, mas sim na Série B de Campeonato Brasileiro? Todo respeito, ninguém quer mais que eu. Isso aqui é meu trabalho. Então, o jeito que alguém fica frustrado, eu fico mais ainda quando não acontece. Então, eu trabalho bastante para isso. Faz parte do futebol, mas a torcida faz muita diferença para a gente. E eu tenho um objetivo aqui, eu passei para os atletas, ganhar todos os jogos em casa. Então, se eu acredito nisso, eu acredito que o apoio deles é fundamental e que isso vai acontecer. Então, espero que essa vitória já nos caminhe, que a gente possa vencer fora e que naturalmente a torcida venha com a gente e nos dê confiança para continuar vencendo em casa. O que está faltando ainda a equipe para se encaixar? Vitória. Talvez a vitória foi importante para isso, para a gente ter uma confiança, igual eu te falei. Não é fácil jogar bola, principalmente com você não poder nem empatar. Não é fácil jogar bola com pressão, às vezes, né, de fora, pelo resultado. Então, fazer esse jogo hoje, com a dedicação que todo mundo fez, igual eu falei, às vezes precipitando por essa pressão, é difícil, mas eu estou muito feliz porque os atletas se doaram ao máximo. E eu fico feliz por isso, porque o futebol necessita disso e eles corresponderam. E acho que a gente foi o merecedor
por isso, pela dedicação e pela toda a entrega que foi feita no jogo. Do ponto de vista de mercado, né, professor? A semana foi bem intensa, muitas chegadas, algumas saídas também. Como é que o senhor também tem enxergado essa situação, né, de estar trocando o pneu com o carro andando nesse momento? Nunca é o ideal, né? Mas a gente acredita em algumas situações do futebol. Primeiro, de trazer atletas muito profissionais, né, que são muito bem preparados. Acho que o futebol pede muita intensidade hoje. Atletas que encaixam no que eu gosto, então eu tenho convicção do que eu preciso em cada posição. E tudo isso faz com que o América seja melhor. Então esses atletas estão sendo escolhidos a dedo e a gente espera muito que todos correspondam para a gente poder estar vencendo. Thiago, uma vitória contra um time que está na parte de cima da tabela, né, o Operário do G8, e agora o próximo compromisso é com um adversário direto na zona de rebaixamento. O América acaba de ultrapassar o Remo. Um ânimo a mais, até que ponto essa vitória pode impactar principalmente na formação, nas suas escolhas para a próxima partida? As minhas escolhas, primeiro é por rendimento e depois, obviamente, tem estratégia de jogo, né? Então a gente vai avaliar bem o Remo para poder tomar a melhor decisão. A vitória é a confiança que a gente necessitava, a gente não tinha vencido ainda, igual eu falei, é difícil jogar com essa pressão. Então espero que essa vitória seja algo que nos dê mais tranquilidade e leveza nos jogos e que a gente possa, de fato, ganhar jogos e com rendimento maior. Thiago, primeiramente, boa vitória, né? Parabéns. Eu gostaria de saber o que você achou do ritmo nesse jogo do América e o que a mudança no local do jogo influenciou. Eu acho que o Operário nos colocou em algumas situações bem difíceis porque usa bastante goleiro. Então a gente desgastou bastante para poder pressionar o Operário. E de certa forma a gente fez muito bem. No segundo tempo o Operário só tinha um contra-ataque. Então a gente fez isso com qualidade, deixou o Operário desconfortável o tempo todo. E é um time que tem qualidade para fazer. Então em alguns momentos conseguiu sair, mas a intensidade, na minha opinião, foi muito alta. E eu fico feliz porque eu acho que é uma mudança de comportamento, uma mudança que eu acredito no jogo, de ser agressivo, e isso vem acontecendo. No campo, eu acho que a Arena, eu gosto bastante da Arena, acho que o campo nos ajuda na questão de velocidade de bola, de fazer mais pressão. Óbvio que hoje deu certo a vitória, mas espero poder jogar mais só na Arena.